A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro fez mais um técnico ser demitido. Então no vídeo de hoje confiram todos os treinadores que foram demitidos dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada até a 21ª foram vários treinadores que rodaram dos seus clubes. Confiram os nomes depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. E após a goleada sofrida contra o Flamengo ontem, Fábio Carille é o novo desempregado da vez no futebol brasileiro. Ele que assumiu vitória no decorrer da temporada e teve uma passagem rápida, que foi finalizada após a derrota de ontem. Mas ele não foi o único treinador demitido neste campeonato brasileiro. Desde a primeira rodada até a última da competição, vários treinadores passaram por alguns clubes. Alguns foram passagens relâmpagos e outros foram passagens até bem longas. Então relembre todos os nomes do vídeo de hoje. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora, senhores, se sentem, pois essa lista é muito grande. Então, vamos aos nomes. O Brasileirão 2025 mal começou e já fez logo a primeira vítima na rodada de abertura. O Fluminense, que era treinado pelo Mano Menezes, jogou contra o Fortaleza. Perdeu por 2-0 e esse resultado foi o suficiente para a diretoria tricolor demitir o Mano. Sob o comando do Flusão, Mano Menezes teve 46 jogos com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Mas ele já estava balançando no cargo desde o Campeonato Carioca. Portanto, a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro foi o estopim para a sua demissão. Ele que atualmente é o treinador do Grêmio e, para variar, está balançando no cargo. Enquanto a segunda rodada foi tranquila, a terceira já deixou mais uma vítima no meio do caminho. Pedro Caixinha treinava o Santos desde o início da temporada, mas ele já vinha apresentando números pra lá de questionáveis para a torcida. A pressão veio, a diretoria estava segurando até onde pôde, mas aí chegou a terceira rodada e o Peixe perdeu para o Fluminense no Maracanã. E com isso, o treinador foi demitido do clube. Sob o comando do Peixe, Pedro Caixinha teve 16 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. A diretoria santista não perdoou, a torcida implorou e Pedro Caixinha rodou do alvinegro praiano. A quarta rodada chegou e já fez logo duas vítimas. A primeira delas, Gustavo Quinteiros. Ele que era o treinador do Grêmio e havia assumido o clube no início da temporada, mas já era contestado pela torcida. E não resistiu após a goleada sofrida para o Mirassol. Perdeu o jogo por 4-1. E com isso, a diretoria gremista não pensou duas vezes e demitiu o treinador. Sob seu comando, o Grêmio teve 20 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, ou seja, um aproveitamento meio baixo e que a torcida não perdoou e a diretoria muito menos. Já o outro treinador que caiu também na quarta rodada foi o Ramon Dias, ele que treinava o Corinthians e chegou até ser mesmo campeão paulista esse ano, mas a torcida não perdoou o início irregular no Campeonato Brasileiro. E ele caiu após a derrota sofrida para o Fluminense, perdeu o jogo por 2-0 e a diretoria corintiana demitiu o treinador argentino. Sob seu comando, o Corinthians teve 59 jogos com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Para vocês verem como é a fiel, nem mesmo o título do Paulistão ganhado em cima do Palmeiras foi o suficiente para garantir o Ramon Dias até o final desta temporada. A rodada 6 chegou e já fez também uma vítima. Fábio Carille foi demitido do Vasco após a derrota contra o Cruzeiro por 1-0. Sob seu comando, foram 21 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, ou seja, números muito abaixo para a diretoria vascaína, que não teve outra alternativa a não ser demitir o treinador. Detalhe que no ano passado ele foi campeão da Série B com o Santos, mas nem a torcida santista gostava do trabalho dele, tanto que ele foi demitido no final da temporada e logo assumiu o Vasco, mas nem o Vasco teve paciência com ele. Na sétima rodada, a nova vítima da vez foi o técnico Pepa, ele que era treinador do Sport e não resistiu a mais uma derrota do Leão da Ilha na competição. O Sport nessa rodada jogou contra o Fluminense, perdeu por 2-1 e com isso a passagem do técnico Pepa se encerrou por ali. Sob o comando dele,
teve 41 jogos com 21 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. A torcida do Leão até gostava do técnico Pepa, mas os números dele no início do Campeonato Brasileiro não foram suficientes para manter o treinador no cargo. Na rodada 8, a vítima da vez foi o técnico Fábio Matias, ele que treinava o Juventude e foi demitido após a goleada sofrida contra o Fortaleza. Perdeu o jogo por 5-0 e foi demitido após 26 jogos com 11 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Números razoáveis, mas não o suficiente para manter o treinador por decorrer da temporada. Lembram que o Sport demitiu o técnico Pepa na 7ª rodada, né? Pois bem, durante esse período, o Leão contratou o técnico português Antônio Oliveira, que estreou logo com uma goleada sofrida contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro, que rendeu vaias da torcida. Pois muito bem, essa passagem do Antônio Oliveira durou apenas 4 jogos, com 1 empate e 3 derrotas. Ele foi demitido depois da rodada 11. A rodada 12 não passou sem deixar uma vítima no meio do caminho. Luiz Ubeldia foi o novo treinador demitido da vez. Ele que era técnico do São Paulo e foi demitido com 82 jogos na conta, sendo 37 vitórias, 25 empates e 20 derrotas. Ele que teve um início bastante irregular no Campeonato Brasileiro e com isso a diretoria tricolor optou por encerrar o seu vínculo. Durante o período do Super Mundial de Clubes, mais um time brasileiro decidiu trocar de treinador. Renato Paiva foi contratado pelo Botafogo no decorrer desta temporada, o glorioso que iniciou a temporada sem um treinador. Pois muito bem, o Renato Paiva foi demitido após a eliminação contra o Palmeiras no Super Mundial. Sob seu comando, o glorioso teve 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ou seja, 23 jogos disputados. A parada do Super Mundial de Clubes terminou e o Vitória decidiu trocar de treinador. Thiago Carpini foi demitido após a eliminação na Copa do Nordeste para o Confiança. Sob seu comando, o Vitória teve 75 jogos com 29 vitórias, 25 empates e 24 derrotas. Números razoáveis, mas não suficiente para segurar o Thiago Carpini para o final da temporada. O decorrer da competição também fez cair técnicos longínquos, como foi o caso de Juan Pablo Vojvoda, ele que era treinador do Fortaleza há 5 anos e saiu do clube após 310 jogos comandados, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele que conquistou vários títulos com o Lion, mas o Brasileirão irregular desse ano foi determinante para o encerramento do seu vínculo. A torcida queria que ele ficasse, boa parte da diretoria do Lion também, mas os resultados acabaram pendendo para sua demissão. O primeiro turno já estava dizendo adeus, mas não sem antes deixar outro técnico no meio do caminho. Cláudio Tenac foi demitido do Juventude na 17ª rodada. Ele que foi demitido após a derrota contra o Bahia por 3-0. Sob seu comando, o Juventude teve 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas em 7 jogos disputados, ou seja, uma passagem relâmpago, não tão relâmpago como a do Antônio Oliveira pelo Sport. O segundo turno começou e com a demissão inquestionável na 20ª rodada. Kleber Xavier foi demitido do Santos após a goleada sofrida contra o Vasco no Morumbi. Lembrando que nesse jogo o Peixe perdeu por 6-0 com o Neymar em campo, hein? E esse resultado foi suficiente para o treinador ser demitido ainda no vestiário. Ele que já estava balançando no cargo há um bom tempo, mas depois dessa goleada, a diretoria do Peixe nem esperou o dia seguinte para mandá-lo embora. E o último treinador a ser demitido foi justamente o Fábio Carille. Detalhe que ele já foi demitido do Brasileirão esse ano quando comandava o Vasco e dessa vez foi demitido comandando o Vitória. Ele que comandou o time em 9 jogos com 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. A última, a goleada acachapante e histórica sofrida contra o Flamengo ontem, 8-0. Não tinha nem como ele se manter no cargo. E é isso, pessoal. Estes foram os nomes dos treinadores demitidos do Brasileirão neste ano. Lembrando que ainda tem várias rodadas para acontecer. Quem será o próximo treinador a ser demitido? Será o treinador do seu time? Aguardaremos para ver. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal.